Olá, pessoal. Então, boa noite. Obrigado de novo por terem aguardado. Esse é o painel de encerramento dessa Expo Supermercados e é legal que a gente vai fazer um formato um pouco diferente. A gente vai fugir do formato de palestras e vai fazer aqui, na verdade, uma conversa, uma troca de ideias, trazendo supermercadistas e trazendo também fornecedores para que a gente possa aprender com as dificuldades e também conhecer boas práticas, trocar conhecimento entre a gente e com vocês também. A ideia de hoje é a gente falar mais do que sucesso em supermercados. A gente fala de um setor específico que é tão importante, que é a parte de perecíveis. Ou seja, açougue, hortifruti e padaria. Então, para a conversa de hoje, estão participando aqui com a gente o Ricardo, da cooperativa Ouro Verde, de Santa Catarina. Depois o Ricardo dá uma complementada sobre a experiência dele com a visão de supermercadista. O Rodrigo da Vassoler, que é especialista em hortifruti grangeiros. O Jairo, que é do frigorífico JM7, visão de frigorífico, mas também de açougue, de carnes e cortes. O Carlos, que é do supermercado Marcolan, sua visão também de supermercadista e das dificuldades que a gente tem nesse tema. O Polese, todos já conhecemos, né? Questão de supermercadista, mas também consultor e a visão um pouquinho mais geral para ajudar a gente a aprofundar a conversa. E a Caroline, visão de especialista em padarias da Marquespan, correto? Pessoal, para a gente iniciar a conversa e como é que vai ser a dinâmica, principalmente. A gente vai começar conversando um pouquinho entre aqui os especialistas, cada um com a sua visão, e a partir do que surgir de tema, de dúvidas ou de próprias deixas entre cada um de nós, a gente vai aprofundar algum tema e vai abrir para vocês também fazerem perguntas. Eu vou começar perguntando aqui para o Polese, numa visão mais geral, mais visão alto nível de supermercado. Quando a gente fala de perecível, que é responsável por cerca de 40% das vendas em supermercados, por que a gente tem a oportunidade de ancorar a venda nesse sentido, ou por que desenvolver bem padaria, hortifruti e açougue? Qual é a oportunidade? Bem, o que nós queremos é apenas fazer uma pequena correção. Os perecíveis, dentro do nosso trabalho, dentro do dia a dia, do pequeno e médio supermercado, ele representa 60% da venda em média. E tem lojas que ultrapassam os 60%. Onde, então, consta, dentro do nosso trabalho, o açougue 20%, a padaria 12% e hortifruti 10%. Então, isso aí vai a 42%, em média, a venda desses três setores. Então, não é preciso falar muito, ou podemos até salientar nesse sentido, que a importância do açougue, da padaria e hortifruti fazem realmente a diferença. Quem tiver realmente uma padaria com excelência, a hortifruti com excelência e o açougue, sem dúvida nenhuma, ele vai se manter no negócio e crescer. Que atrás disso vai acontecer o quê? A recepção de clientes interessados em conhecer outras áreas dentro do supermercado. Mas começa por aí, sem dúvida nenhuma. Pessoal, vou passar a mesma pergunta para os supermercadistas também, aqui para o Carlos e para o Ricardo. Qual a visão de vocês? Quais são as principais dificuldades de trabalhar com esses setores? E quais são as boas práticas que hoje vocês identificam, que vocês sugerem para os pequenos e médios supermercadistas que estão aqui escutando? Bom, boa noite. É um prazer estar aqui falando para todos vocês. Venho aqui para trazer um pouquinho da nossa história. A nossa empresa hoje conta com 3 lojas aqui em Passo Fundo. E aproximadamente há 4 anos atrás, a gente começou toda uma reestruturação. Eu digo assim, os 3 pilares do supermercado hoje são padaria, açougue e fruteira. Mas como é que você convida o cliente para entrar? Uma das questões também, assim, várias vezes a gente pode ir numa loja e comprar um tênis de R$500. Gostei, tudo bem. Mas quantas vezes a gente parou para olhar a fachada do nosso supermercado? O que é a fachada? É o primeiro convite que tu vai fazer. A partir disso, você conseguindo fazer o cliente entrar na sua loja, aí sim começa o teu trabalho na operação. Você começa a mostrar a sua qualidade, começa a mostrar a sua diferença. E, sem dúvida, acho que o começo de tudo são as pessoas.
quem faz, por que faz e como faz. Bom, boa noite a todos. Então, eu sou de uma cidade um pouquinho distante, de Maravilha, no extremo oeste de Santa Catarina, são cerca de 300 quilômetros até aqui. Eu faço parte da Cooperativa Regional Ouro Verde. Então, a gente tem 3 lojas de supermercado em cidades próximas lá, que é Maravilha, Cunhaporã e São Carlos. Então, eu gerencio a loja de Maravilha. Atualmente, a gente conta com 68 funcionários. E eu acho que, aproveitando as palavras do Carlos, é mais ou menos nesse sentido aí que a gente tem que pensar para trazer o cliente para dentro. Com certeza, eu acho que a linha de hortifruti, padaria e açougue é um diferencial muito grande porque se trata de produtos perecíveis. A gente sempre comenta no seguinte: eu vou fazer uma promoção arrasadora no Omo, vou fazer uma promoção arrasadora no leite. Mas o cliente vai lá, talvez ele vai lá comprar 1, 2, 3 caixas, que vai ser suficiente para ele para 2 meses. Agora, se eu fizer uma promoção no hortifruti, por exemplo, ele vai comprar hoje, muito provavelmente daqui 2 dias ele vai ter que voltar. Então, é um chamariz muito grande toda essa linha de perecíveis. O pão, por exemplo, também. Então, mas voltado a tudo isso, é toda aquela questão. Não é somente eu ter um preço bom no hortifruti, eu ter uma qualidade. Eu acho que, aliado a toda essa questão, eu tenho que ter uma loja muito bem organizada, eu tenho que ter uma estrutura que suporta o que a gente precisa e, com certeza, eu tenho que ter uma mão de obra muito bem qualificada, porque muitas vezes o cliente não está preocupado tanto no preço, ele está preocupado no atendimento, como ele é tratado. E eu acredito assim, a gente hoje está numa cidade com 25 mil habitantes. Então, é uma cidade que já está... Para nós, ela é pequena, mas, ao mesmo tempo, ela quase que é grande. Então, ela está no intermediário. O cliente quer ser tratado, chamado pelo nome, como tem aquele cliente, talvez, que ele já não quer mais tanto aquele contato. Então, é um desafio muito grande você tentar entender qual que é o perfil do seu cliente que está vindo lá. Qual que é o horário que ele está vindo. Então, tem toda essa questão aí que você tem que ter uma mão de obra qualificada para cada momento do dia a dia que você tem na loja. Pessoal, seguindo, vocês tocaram num ponto importante. A gente precisa encantar o cliente. Para encantar o cliente, a gente tem que ter produtos de qualidade, com preço justo, mas a gente também tem que ter equipe, tem que ter pessoas treinadas para dar uma boa experiência para o cliente, mas também para preservar esse produto que é tão sensível. Então, eu queria começar a pergunta contigo, Rodrigo. O que pega na questão de ter pessoas treinadas, na questão de manter o produto que já é comprado com qualidade, mas manter ele exposto com qualidade, fazer com que a venda seja adequada, com que a gente não tenha uma quebra antes de chegar no ponto de venda? O que tu enxerga nesse sentido? Boa noite. Meu nome é Rodrigo, como já apresentado pela Daniele. Vamos lá. Estou no mercado de hortifruti granjeiro há mais de 10 anos, entre o estado de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí, uma das maiores dificuldades que a gente encontra no setor de hortifruti é a formação de colaboradores. É um dos maiores desafios. E aí, aproveitando o gancho do Ricardo, que falou quanto a qualidade, preço, atendimento, na teoria, a maioria fala que é importante ter a qualidade, tem que ter o preço, mas de fato mesmo, no cenário que a gente vê hoje mesmo, está voltado para o preço. O preço é o que sobressai, tudo isso aí. É o que está na cabeça da maioria dos varejistas, né, dos supermercadistas, né? Não generalizando todos, né, não são todos, mas o preço é o fator que está em primeiro lugar, nas grandes maioria, tá? Não é exceção. Mas tem uma armadilha por trás disso aí. Quando a gente olha muito para o preço, né? Porque o preço, na real, ele não traz nenhuma fidelidade. O preço, eu posso ter uma loja hoje, daqui a pouco um concorrente abre uma loja, oferece um produto mais em conta, o meu cliente, ele migra daqui para lá. Ele não é fiel a mim. O cliente que busca só o preço, ele não é fiel. Então, o foco principal deveria ser sempre a qualidade. Sempre a qualidade, ela que assegura, ela que traz segurança, ela que fideliza, né? Pessoal, complementando, então, eu vou pedir para a Caroline e também para o Jairo falar um pouquinho mais nessa questão de como trabalhar valor agregado
mais do que preço. Antes a gente estava tendo uma conversa, né, Jairo? Tu falou muito do como a gente mesmo, supermercadista, pode desvalorizar o produto colocando uma identificação de corte ou vendendo de forma inadequada aquele corte. Tu pode trabalhar um pouquinho nesse sentido, como vender valor agregado e não só a preço? Obrigado, Daniela. Meu nome é Jairo, né? A minha empresa é a JM7 Agroindústria Frigorífica. Nós trabalhamos com suínos e bovinos. O que a gente tem visto no mercado é que o pessoal está indo nessa linha de preços, né? E o nosso frigorífico está indo pela linha de qualidade. O que é qualidade? É um boi precoce, cortes diferenciados, né? Eu estava falando com a Daniele, o que é cortes diferenciados? Não existe corte de segunda, né? Isso nós temos que aprender. Existe boi de primeira e boi de segunda. É isso que nós temos que agregar valor. O mercado tem que aprender isso. Não existe carne de segunda, né? Nós temos que trabalhar carne de primeira. É um novilho precoce, jovem, de um ano e meio, certo? Isso sim vai fidelizar os clientes, né? Que hoje a gente está nessa briga do preço. E isso o frigorífico está encontrando muita dificuldade, né? De colocar esse produto no mercado. Mas a JM7 hoje vai trabalhar nessa linha. Por quê? Nós somos um frigorífico pequeno, não temos porquê, a gente não tem, Daniele, por que entrar nessa linha do bastantão. Eu acho que isso é o que fideliza o cliente. É isso que nos dá a margem, lucro, que todo mundo está aqui buscando lucro, né? Então, nós temos que ter um produto de qualidade, né? O porco também, o suíno também, né? A gente está encontrando bastante dificuldade em relação de disputa de preços, mas na hora que tu entrega uma carcaça de 25 quilos, isso é um suíno de qualidade, de 80 quilos em média. E a maior parte da concorrência hoje entrega um suíno em torno de 45 quilos. Isso aí tem uma gordura espessa e ninguém quer. Só que o mercadista não está valorizando esse produto. E aí eu acho que é isso que nós temos que fazer, valorizar o produto. E aí conseguimos colocar margem no produto, né? É isso que eu gostaria de falar para vocês. Vamos valorizar. Não existe boi de primeira, carne de segunda, né? Só boi de primeira. Então, no meu setor, eu só falo pela marca Spam, a gente vê, sim, o foco de padaria, açougue, hortifruti, como a fidelização do cliente, e principalmente porque ali a gente consegue colocar a identidade do nosso produto, né? Não é uma prateleira que vai ter o mesmo produto até da própria loja de conveniência ou atacarejo, o produto é o mesmo, né? De prateleira. Então, só que para colocar a identidade no produto, tanto a minha identidade Marquespan quanto a identidade do supermercadista, está a situação agregar valor. Agregar valor é uma engrenagem extensa, porque ela é treinamento, ela é exposição desse produto, construção desse mix de produtos conforme cada loja. Então, a loja tem que entender quem é o seu público, o que o seu público busca, né? Fazer uma diferenciação do tipo, durante o meu dia de atendimento, o horário tal é um horário mais movimentado, o horário tal é menos. Então, esse mix de produto de padaria, ele diferencia de um horário para o outro, né? E é um nicho que tu consegue expor cheiro, né? Então, é uma parte gostosa o hortifruti, ele tem cor, né? O açougue, eu acho que está mais ainda a situação qualidade e exposição. E padaria tem cheiro, tem gosto. Então, no momento que tu faz várias levas de assar o pão, eu acho que já é uma forma de chamar o teu cliente. E aí, ele chegando na padaria, está um segundo processo, que é a exposição desse mix naquela padaria. Tem que existir, mesmo que pequena na segunda-feira, porque vende menos, na terça-feira vende mais, na sexta-feira o mix aumenta. Então, tudo isso é a dedicação do gerente da loja, da equipe da loja, do proprietário, para conhecer esse público, o que o teu público quer, né? Mas ali tu consegue pôr identidade. Quando tu consegue pôr identidade, tu consegue pôr valor agregado. Mas o valor agregado em si é uma engrenagem bem completa e que diferencia do preço, porque ali, só em questão de treinamento,
Se tem treinamento por trás, se tem atendimento pós-venda, constituição do mix, se tem tudo isso agregado, não tem como ter só preço. A Carolina falou de vários pontos importantes, né? A gente falou da questão de treinamento, de bom atendimento e também a questão de exposição. Eu vou direcionar a pergunta para os supermercadistas. Quais são os desafios de treinar a equipe ou de ter uma exposição que seja atrativa, que provoque a venda, que provoque que aquele cliente identifique que a ancoragem ou que eles vão nos supermercados de vocês por esses setores? Podemos começar contigo, Polese? Claro, eu concordo plenamente com a Carol da marca Spam, da área de padarias. Isso serve para todos os setores. Ou seja, o preço, ao meu singela observação, está em terceiro lugar. Em primeiro, excelência em atendimento. Em segundo, limpeza. Terceiro, promoções de alguns produtos. Nós não podemos esquecer, pessoal, que quem quer preço tem lugar para ir. Na área de hortifruti granjeiro tem o sacolão. Na área de pão tem aquele que vende a R$ 3,99. Quanto que o normal, o custo está acima disso. Tá? Na área de carne tem carne sem inspeção que vende pela metade do preço. Então vamos estabelecer o seguinte, viu? O que faz um supermercado ser super não é o tamanho da loja, é a qualidade. Qualidade de atendimento, de exposição, de produtos, a variedade da exposição, enfim. Isso que é o que vale. Porque vai ter realmente mercado para todos. Agora, aquele que quer se manter e crescer no mercado, nós temos exemplos, N exemplos. Temos N exemplos que eu conheço. Aqui está ao meu lado o supermercado Marcolan, que começou com uma loja pequena e foi crescendo. Hoje nós tivemos a oportunidade de fazer, dentro da programação da Expo Supermercados aqui na cidade de Passo Fundo, de visitar a loja do Marcolan. Uma loja de 2 anos, que na medida que assumiu essa loja, né, ela foi adquirida pela empresa, simplesmente cresceu mais de 50% em venda. Vem cá, mas por que isso aí? Por quê? Você desmereceu os anteriores, por favor. Tá? Mas por quê? Porque fez realmente isso que a gente está reforçando aqui, pessoal. Assim e cheio de concorrentes, atacarejo, casa de carnes, fruteiras e tudo mais. Por favor, pessoal, vamos parar de dizer o seguinte: preço dá prejuízo. Entendo que é o seguinte: para você abrir uma loja de supermercado, tem que saber quanto é que custa, pessoal. Hoje nós temos trabalhos feitos nisso que não baixa de 25%. Abrir o supermercado, você já tem 25% de despesa, de mão de obra, de impostos, iluminação, energia elétrica, quebra, roubo. Então, não vão fazer de conta que a gente não sabe, tem que fazer as contas, pessoal. Vamos colocar isso num software, estabelecer quanto é que custa você ter um negócio hoje. Então, só vai permanecer quem for competente. E tem que ter atitude. Agora, se não dá para esse caminho, acho que tem que mudar de atividade. Me desculpe a minha franqueza, mas pelo que tem se observado como supermercadista durante 16 anos, como consumidor contumaz, quem faz as compras na minha casa sou eu, e principalmente como consultor, que aprendendo, verificando na prática e concluindo nesse aspecto, que se transforma uma loja simplesmente num novo layout, treinando o pessoal, estimulando conhecimentos em cada setor, o resultado é automático. Eu não tenho dúvida disso. Bom, pessoal, eu gostaria de complementar que o Polese falou. Uma coisa assim, o supermercado nunca vai poder esquecer o preço, porque é uma das coisas que realmente convida o cliente a vir na tua loja, é um preço, é uma promoção. Quais tipos de promoção você pode fazer? A primeira
que é a mais fácil, mais usual, baixa o preço e sacrifica a tua margem. Mas mais difícil para ti no fim do mês, que afeta a tua rentabilidade. Mas isso nunca a gente vai poder deixar de fazer, porque o cliente hoje, no cenário de crise, ele está em busca de preço. Então, o que eu diria? Escolhesse alguns itens para que vocês pudessem ser competitivos. Daqui a um pouco acontece dos atacarejos estar queimando produto abaixo do preço. Eu sei de várias empresas que aproveitam isso. Afinal de contas, a gente está num mercado competitivo e a gente tem que aproveitar as oportunidades. O segundo ponto, eu gostaria de contar a historinha de 4 anos atrás, quando a gente ainda tinha uma loja só. A gente ficou sabendo da vinda do Stock Center, aqui para perto, nós temos uma loja aqui na São José, e a primeira coisa que a gente fez, como eu falei antes da fachada, a primeira coisa foi olhar para dentro, olhar para a nossa empresa. Acho que o ponto de partida é você olhar para a sua empresa e saber se você tem orgulho dela ou não. Se aquilo que tu está oferecendo para o teu cliente é uma coisa que te dá satisfação. E isso, automaticamente, você vai conseguir passar para o teu cliente. O que a gente fez, então? Vou dar um exemplo do setor de fruteira, hortifruti. O faturamento da nossa loja, o hortifruti era 4% do faturamento total. A gente viu, na média, que estava abaixo. Então, o que a gente foi fazer? Fomos buscar parceiros, aumentamos a qualidade. Junto desses parceiros, que hoje aqui em Passo Fundo temos o Vassoler, a gente procurou aumentar a qualidade e, junto com isso, o parceiro nos trazer preço para sermos competitivos. Então, o que aconteceu? Passados 4 anos, hoje se tornou 8% do faturamento. Então, conseguimos dobrar o faturamento de um departamento só. Tá? Aproveitando o gancho que o Clóvis falou, né, eu acho que é isso. Em busca da qualidade, a gente tem que formar parcerias, né, fidelizar também o fornecedor. Né, e isso é a visão correta. Né, tu ter esse parceiro fiel que te coloca um produto de qualidade. Que é isso que o cliente vai querer. Né? Mediante isso que o Clóvis comentou, né? E o rapazinho aí. Pessoal, a gente está falando de uma relação ganha-ganha, que é fornecedor e supermercado. A gente tentar chegar num ponto de equilíbrio que seja atrativo para ambos os lados, tá bem? Pessoal, abrindo um pouquinho perguntas de vocês. O que vocês gostariam de entender da experiência desses supermercadistas, dos fornecedores, o que está pegando? Meu nome é Celso Marcolan, é o pai do rapaz aí. Eu fiquei curioso com a explanação do meu amigo aí da carne. E tu falou que não existe carne de segunda nem de primeira. Eu gostaria de saber como é que eu vou comercializar essa carne. Se não tem de primeira e não tem de segunda, será que eu vou vender uma agulha o preço de uma picanha ou uma picanha o preço de uma agulha? O como o senhor vai diferenciar é quando o senhor compra um animal, né? E existe boi de descarte, que é vaca holandesa, então isso é um boi de segunda. E um boi de primeira, se eu pego um novilho precoce de 1 ano e meio, com certeza a carne de segunda, ela também é de primeira. Ela não tem como ser de segunda. O senhor tem que fazer os cortes daí, como existe aí no mercado, que estão mostrando, né? Cortar uma paleta, uma agulha, que dá para assar também. Não tem problema nenhum, é só fazer o corte. Principalmente, eles chamam de prime rib e shoulder, da agulha. Eles fazem da agulha, meu amigo. Então, a gente tem que buscar essa valorização dessa carne. Ela não é carne de segunda. Existe o boi de primeira e o boi de segunda. Se o senhor botar no mercado vaca holandesa, nem a carne de primeira ninguém vai levar. É isso que eu coloco. Nós temos que nos valorizar. O seu mercado, se botar um bicho precoce, o senhor nunca vai perder um cliente. Agora, se eu procurar preço, o senhor vai ter preço, mas vai levar uma vaca holandesa, uma vaca de descarte. É o que a maioria está fazendo hoje no mercado, buscando preço e não qualidade. Então, é isso que eu coloco para o senhor. E a gente vai buscando isso. E eu quero fazer da JM7, que é um frigorífico pequeno, buscar qualidade.
e a precocidade dos animais. É isso que faz agregar valor no produto. É um trabalho difícil, mas tem que ser feito. Senão, a gente vai entrar nessa vala que eu coloquei. Vamos trabalhar com vaca de descarte? O cliente lá não sabe que o senhor está trabalhando com isso. Mas, com certeza, se o senhor trabalhar com esse produto, qualquer corte que o senhor vender para o cliente, ele vai voltar no seu mercado. Isso é fato. E não existe propaganda melhor do que o cliente levar a carne no seu açougue e voltar pela qualidade. Isso são poucos que fazem. Disso eu tenho certeza do que eu estou falando para o senhor, que eu trabalho com animais de todos os tipos e todos os clientes. Só que eu quero ganhar valor no mercado, no meu produto. O meu produto é qualidade e precocidade. Tanto isso é válido para os suínos. A gente também está encontrando dificuldade em preços, que hoje o mercado, desde 2018, entramos numa concorrência acirrada que não se valoriza mais o suíno. Todo mundo quer preço, mas tem dois tipos de suínos também. Uma carcaça de 25 quilos, os suínos dá 80 quilos em média. Ele tem menos gordura, um dedo de gordura, e olhe lá. E aí, se o senhor quer preço, o senhor vai levar uns suínos de 120 quilos com 4, 5 dedos de toicinho. Isso é a valorização do produto. E o mercado hoje quer aquele produto de 80 quilos, né, e pagar como se fosse de 140. Não pode isso. E isso que nós estamos batalhando lá na JM7. Né? A gente também está abrindo uma linha de embutidos da Bom Fratelli, que é a nossa marca, priorizando também qualidade. Se o senhor hoje ali no nosso stand e experimentar o nosso salchão, o nosso salame, o senhor vai remeter a um produto artesanal de qualidade. Essa é a nossa filosofia da JM7. Qualidade no serviço, agregando valor tanto para nós como para os nossos clientes. Produto de qualidade, não só ofertar na palavra, e sim no produto. Esse é um animal diferenciado que nós estamos trabalhando e, com certeza, o seu cliente levar vai voltar, porque o produto é diferente. Por isso que eu lhe digo, não existe carne de segunda, existe boi de primeira e boi de segunda. Tá bom, meu amigo? Só aproveitando o gancho do açougue, o que eu diria para o supermercadista? Muito se discute se o boi, por exemplo, o traseiro de 80 quilos é mais rentável que de 60 quilos. Qual a primeira necessidade? Identificar o valor que o cliente tem, se ele prefere um gado um pouco mais gordo ou um pouco mais magro. E o segundo fato, conseguir fazer um balanço, saber se você está tendo lucro e qual a rentabilidade que te dá um traseiro de 60 e um de 80 quilos. Assim, você já vai ter um parâmetro para saber se você vai querer forçar um boi maior para te dar mais rentabilidade, um boi menor, para, de repente, você tentar trazer um pouco mais de qualidade. Aí depende daquilo que o cliente enxerga como valor. Se ele quer um pouquinho mais de preço e quantidade, ou um pouco menos quantidade e mais qualidade. Não, eu tinha uma pergunta quando o Jairo estava falando, que era assim, a moda agora é falar em carne marmorizada e Angus. É essa carne que tu está falando? É isso aí. Na verdade, a nossa carne, ela é carne cega, né? É como tu disseste, é isso aí, o nosso gado já é europeu, né? Angus, Hereford, e só que está estimulando a propaganda, né, que está se fazendo dessa raça é muito grande. E é o que nós trabalhamos, na verdade. Né? Quase todo o Rio Grande do Sul, a base é essa. Só que nós estamos trabalhando a precocidade. É isso que nós temos que entender. Rendimento e rentabilidade existe em todos os animais. E o precoce ele te dá rendimento e te dá qualidade. Né? E se tu comprar uma vaca, a vaca também dá um rendimento menor. E o boi dá mais rendimento. Então, tudo isso tem. Mas nós temos que ter o fato da idade do animal. É isso que eu quero colocar para vocês. Né? Um boi, 1 ano e meio, 2 anos, no máximo, sendo confinado ou não, é esse que vai te dar um produto de qualidade. Diferente do animal de 3 anos, 4 anos, um traseiro de 80, 100 quilos. Ele pode ser o gado mais macio, assim, de macio não digo, mas que tenha uma cobertura de carne, assim, de gordura. Ele não vai ser macio quanto o terneiro de 1 ano e meio. Não existe como, né? O animal já é precoce, isso já diz tudo. E aí, só que esse valor não combina
com o mercado hoje. E poucos entendem isso. Mas quem vai para esse caminho, vai bem. Porque tu vende não só uma vez, tu vende várias vezes. É isso que nós temos que trabalhar, né? Não pagar um produto de qualidade e preço do inferior. E isso a gente está entrando numa dificuldade grande no mercado, né? Em todos os segmentos hoje, isso é a dificuldade, né? A gente tem que romper essas barreiras. Mas onde a gente entrega carne de qualidade, ninguém precisa fazer propaganda. A propaganda é o próprio produto. E especialmente na carne, que, como disse o Clóvis, 20% o mercado responde à carne, né? Então, é um item extremamente importante, né? Então, eu acho que se a gente priorizar isso, com certeza a gente não precisa fazer campanhas de marketing, alguma coisa para... o teu próprio produto vai fazer o cliente entrar lá. E vai pagar por isso. Aquele que não quer pagar, tudo bem, né? Então não vai procurar o teu açougue, não vai procurar o teu mercado. Mas onde a gente tem visto o pessoal priorizando essa marca, esse tipo de produto, quer dizer, com certeza não tem erro, né? E é isso que a gente quer procurar e é isso que a gente quer propor para vocês aí, né? A JM7 está partindo desse princípio, qualidade em produtos. Voltando ali à pergunta da Daniele, eu não cheguei a concluir todos os quesitos. A gente só falou de qualidade e de preço. Eu gostaria de falar de um dos maiores desafios do supermercado, que é a formação de equipe. Acontece, pessoal, que o ser humano, o jovem de hoje, ele não quer só chegar lá no ponto de venda e abaixar a cabeça e abastecer o produto. Ele quer mais do que isso, ele quer sentir parte do negócio, ele quer participar, ele quer se envolver, ele quer dar ideias. E o que acontece na maioria dos supermercados? Quando o resultado da loja vai muito bem, o supermercadista não chama o colaborador, falta engajamento, não chama para falar, ó, você acertou, esse resultado do mês foi bom. Mas o que acontece? Aquele mês que foi ruim, a maioria dos supermercadistas chama o colaborador e aperta questão de quebra. Gostaria de entrar num termo de quebras agora, né? E aí vai lá e cobra com demasia o colaborador. E o que acontece? Desestimula, o colaborador não vai criar mais, ele não vai assumir mais risco. E aí entra para o ciclo da precariedade, né? De comprar menos, o medo da perda é maior do que a venda, né? E aí começa a cuidar mais do termo, cuidar mais do carrapato do que do boi, né? Aquela analogia que tem, né? Vamos cuidar. E o que acontece se você cuidar mais do carrapato do que do boi, né? O boi vai morrer, né? Então, esse é um dos maiores desafios, é a formação de pessoas. O que precisa ser feito? Enganjar as pessoas. O ser humano ele é criativo por natureza. Ele é criativo e ele é motivado por natureza. Então, o que o supermercadista precisa fazer? Não desmotivar, não desestimular a criatividade. O que ele precisa fazer quando o colaborador chamar, dar feedback, enganjar o colaborador? Se o turnover é ruim para qualquer tipo de negócio, imagine para o setor de hortifruti. Imagine quantos meses, anos que demora para formar uma pessoa no setor de hortifruti. Então, é preciso envolver as pessoas, porque muitos falam que as pessoas são importantes, mas não dão, de fato, não dão o valor que elas merecem, né? Então, o engajamento é o fundamental para a formação de equipe, né? E agora, voltando a falar lá do mix qualidade, a gente falou agora do engajamento, da exposição adequada, que você me perguntou. Você sabe que eu questiono que, às vezes, muitos compradores, eles compram para não vender. É isso mesmo, é estranho, né? Mas eles compram para não vender. Exatamente. Agora eu vou falar por quê. A fruta, quando ela sai do pé, quando ela sai da natureza, ela começa a morrer. Ela já para de respirar. E aí vem o processo de logística até chegar no ponto de venda. Então, quando chega na loja, o que o supermercadista tem que fazer? Conservar ou vender? Qual é o foco? Então, o medo da perda é tão grande que a maioria das lojas coloca as frutas, por exemplo, em balcões refrigerados, com a falsa sensação e ilusão que lá vai conservar mais. Mas não é isso que tem que fazer, não é conservar, tem que vender mais. O produto saiu do pé, ele já está morrendo. Quando chegar na loja, um produto não pode durar mais do que 3 dias na loja. Ele tem que vender. Então, esse é uma das dicas da exposição adequada, né? Principalmente nas frutas, né? O produto, quando é colocado no balcão, só do fato de colocar no balcão, ele já vai perder ali 15%. Porque perde visibilidade, o acesso. Você sabe que tem uns que tem até a porta. E aí o cliente chega, muitas das vezes, com um carrinho, e aí ele puxa aquela porta, e às vezes ele escora até com a barriga.
E ele não fica à vontade para escolher o produto. Daqui a pouco ele levar 10 unidades, 15 unidades, ele escolhe 2, 3, não leva mais do que isso. Então, tem que deixar a exposição, principalmente das frutas, no ponto-chave da loja. O produto com maior valor agregado tem que ficar no ponto-chave, onde tem maior fluxo. Esse é uma das dicas da exposição adequada. Pessoal, então, para fazer o fechamento, a gente falou muito de pessoas, né? Como envolver as pessoas, como fazer com que elas sejam parte do negócio. Isso envolve treinamento, envolve exercícios de repetição, envolve fazer elas parte do negócio também. Então, Carolina, eu vou pedir para fazer um fechamento, que tu dê a tua visão sobre esse ponto. Tu fez uma explanação bem interessante anterior. E vou pedir também supermercadistas qual a visão de vocês para ter um time. Então, a gente está falando de um colaborador que ele vai ficar durante um período de tempo e depois ele perca o interesse, mas alguém que vai fazer parte do negócio, efetivamente. Tá bem? Então, dentro da indústria Marquespan, todas essas pautas elas são levadas em consideração. Primeiro de tudo é o treinamento com muita repetição, dentro da minha empresa, primeiro, dentro da Marquespan, com o técnico que vai treinar a equipe da padaria, né, do supermercadista. Após isso, a gente cobra diariamente a padronização desses itens. Nós estamos em 7 estados e o principal objetivo nosso é ter o mesmo produto, não me importa se é lá em Minas Gerais, se é em São Paulo, se é Santa Catarina, é sempre o mesmo produto. Então, se é possível fazer isso em 7 estados, é possível fazer isso dentro de uma rede com 5, 10, 15, não importa o tamanho da rede. Isso é possível fazendo todo esse engajamento de funcionários também. A gente não trabalha com comissão de venda, mas uma forma que também ajuda a gente a fazer que o técnico faça parte disso, é que nós temos um crescimento também, como se fossem, não é meta porque não tem a ver com a venda, mas assim, todos eles têm premiação envolvendo a efetividade daquela loja aberta, né? Então, a equipe toda, ela se une, marketing com comercial, daí vem supervisores, vendedores, técnicos, né? E todo mundo falando a mesma linguagem e todo mundo cobrando um do outro o quê? A padronização, porque para nós a padronização vai fazer vender mais. Então, o nosso engajamento é fazer o nosso cliente supermercadista ter mais venda. Então, para nós é muito importante quando a gente bota o pé dentro de uma padaria e a gente vê crescimento de venda. Então, assim, não importa. Se a padaria era ruim antes da gente, o crescimento o boom é imediato. Se não era tão ruim, o crescimento é menor, mas ele existe. E ele existe em função de todo esse treinamento, repetição, padronização, engajamento de equipe e valorização de tudo isso. Só que tudo isso, mais uma vez, a gente vem, é uma engrenagem difícil de se alcançar, é uma engrenagem que leva muito tempo e é mais ou menos como assim enxugar gelo, porque a gente, nas nossas reuniões internas, os nossos colaboradores colocam assim, a gente vira as costas da loja, os problemas surgem. Eu digo sim, aí tem que voltar lá e fazer resserviço, retrabalho, retreinamento, e a gente não desiste do nosso cliente nunca. Isso é o nosso pós-venda, né? Então, eu acho que é isso que nós estamos falando aqui. Os 3 fornecedores, eu acho, aqui presente, estão com um objetivo igual, que é qualidade. Então, acho que todo mundo está falando a mesma língua aqui. E, acrescentando a isso, por vezes é preciso se fazer uma autoavaliação. Isso me refiro aos supermercadistas. O que estão fazendo, né, para atingir isso? Eles estão investindo em selecionar essa pessoa para trabalhar no supermercado? O supermercado não é para qualquer um, pessoal. É uma atividade que exige muito, além de gostar de gente, de poder assim levar aquela atenção que o cliente quer, além de ter assim uma seleção de pessoas para trabalhar numa prestação de serviço, que é o supermercado, é dar exatamente isso, treinamento permanente, e não simplesmente chegar
por vezes nem uniforme tem, em alguns casos, né? E a pessoa entra e começa fazendo ao jeito que ele acha que é, ou então induzido por alguém mais antigo que já vem com os vícios, ou então esse que vem já tem vícios, né? Então, o que é preciso? É um trabalho de seleção, de treinamento permanente, para poder entender o que é supermercado, o que ele deve fazer no seu dia a dia. Então, nesse sentido, é preciso formar uma equipe com esses objetivos. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte: tenham foco. Comecem uma coisa de cada vez. Se vocês acham que a fruteira é o departamento que tem mais necessidade, comecem pela fruteira. Acreditem nela, vejam o que vocês possam melhorar. Um degrau de cada vez, depois vocês pulam para a padaria, para o açougue, e assim eu tenho certeza que vocês vão construir um mercado melhor e, como falei, um mercado que traga satisfação, tanto para vocês como para os seus clientes. Uma palavra que eu gostaria de dizer, que seria bom levar todos os dias para dentro do mercado: entusiasmo. Você trabalhar com entusiasmo, automaticamente você vai levar para os seus colaboradores, para todo mundo que está ali dentro, uma vontade extra, um ânimo, uma alegria de estar ali. Então, como o Rodrigo falou, não adianta, às vezes, o colaborador está lá, faz, e ninguém reconhece. Um simples reconhecimento, uma palavra, às vezes, tu melhora o dia do colaborador, e isso faz com que ele trabalhe com muito mais satisfação. Então, levar entusiasmo é uma coisa que tem que estar presente nos nossos dias. Obrigado. Eu acredito que a principal questão, acho que é a capacitação mesmo, a formação dos profissionais. A gente trabalha numa empresa, a cooperativa em si, ela é com 600 funcionários ao todo, né? Então são 9 negócios que a gente atua. E então, como a gente batalha muito em cima de metas e tal, a gente tem a distribuição de resultados no final de cada exercício, né? Então é um extra para o funcionário, né? Mas eu acredito que a capacitação, a formação dele, assim como o Rodrigo comentou, eu acho que é uma parte muito importante, porque o que acontece? Eu vejo por nós lá, muitas vezes o mercado ele é uma vitrine para todo profissional. Às vezes é o primeiro emprego, é o primeiro lugar que todas as pessoas acabam levando um currículo. Então, ele está lá, ele está numa vitrine, mas o horário é puxado, o horário é estendido, e muitas vezes, por questões simples, ele acaba optando em deixar do mercado para atuar em outro ramo. Então, é uma situação muito complicada. A gente está com 6 anos de loja lá. Eu, no início, eu comecei como repositor, passei por faturamento, recebimento de mercadoria, subgerente de loja, gerente de loja, gerente de centro de distribuição, até assumir novamente a gerência. Então, assim, às vezes o colaborador ele tem muito um imediatismo, ele quer chegar hoje e amanhã ele já quer ser encarregado, ele quer ser líder, ele não tem um tempo para que ele consiga acompanhar a evolução. Então, acho que tudo isso daí a gente tem que incluir na formação, para que a gente consiga elevar ele. E eu acredito que muitos de vocês que estão aqui sejam os proprietários, então acho que é nesse ponto mesmo. Quanto mais a gente tentar formar os nossos profissionais, eu acredito que mais a gente vai conseguir atrair e com certeza segurar eles conosco, porque queira ou não queira, aquilo que o Rodrigo comentou antes, é muito difícil a gente perder e ter que formar um novo profissional. É muito tempo, é muito custo que você envolve em todo esse tempo que você tem que disponibilizar, às vezes 1, 2 outros colaboradores para estar atuando junto com ele até que ele aprenda toda a parte do processo do supermercado. Quando você falou importante, a própria questão de padronização, quando a gente treina e a gente investe no colaborador, também quer dizer que a gente consegue se afastar um pouquinho mais do dia a dia. Quando falou dar um pouco as costas, porque a gente tem confiabilidade do que vai ser feito. E envolve entusiasmo, envolve a equipe estar junto, a equipe querer fazer aquele negócio dar certo. Então, acho que da conversa daqui a gente falou, focado em padaria, hortifruti, açougue, mas aqui ficaram vários conhecimentos, acho que várias dificuldades e polêmicas também, faz parte do negócio. Mas, pessoal, a gente encerra por hoje e agradecemos de novo vocês terem ficado até o final da feira e a gente ter conseguido finalizar esse painel hoje. Obrigado aos convidados e obrigado a vocês por terem aguardado.